Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Curtiram essa semana de descanso? Eu espero que sim. E vamos agora dar continuidade aos nossos estudos, tá bom? E iniciar essa semana com a aula de português. Vamos ver dois assuntos distintos e vamos falar que são eles: verbo no modo imperativo e as variações linguísticas regionais, tá bom? As variações regionais, tá? Vamos lá. Inicialmente, vamos falar sobre o verbo no modo imperativo. O verbo imperativo, o que seria isso? Quando utilizar, quando identificar se um verbo ele está no imperativo. Então, esse conteúdo ele se encontra na página 49 do livro de português de vocês, tá bom? E vamos agora falar um pouco sobre sobre essa questão com vocês, tá bom? Na página 49 tem já uma questão que ele vai nos trazer uma parte de uma instrução de uma receita que diz o seguinte: coloque em uma tigela, misture e junte a macaxeira devidamente ralada. Misture tudo muito bem, unte a forma, de preferência quadrada, e leve ao forno pré-aquecido por aproximadamente 35 a 45 minutos. Vocês podem observar que tem alguns verbos que estão grifados, né, que estão na cor mais forte. E esses verbos, reparem a maneira em que eles estão sendo escritos, que eles são retratados aqui. Prestem atenção. Coloque, junte, misture, unte, leve, certo? Então, quando nós estamos observando uma receita ou num livro ou em alguma frase que os verbos estiverem dessa maneira, esses verbos estão no modo imperativo, ou seja, eles estão indicando uma ordem, certo? Estão indicando um pedido, tá bom? Um conselho, entre outros, tá bom? Então, o modo imperativo, ele vai nos pedir o verbo imperativo, né? Ele vai estar indicando o quê? Ele vai estar indicando uma ordem, um pedido, uma súplica, um conselho ou até mesmo uma recomendação, tá bom? Então, nesses trechos aqui dessa receita, ele está nos dando uma ordem, né? Do que deve ser feito para que a receita daquele bolo dê certo, para que a mistura fique legal, para que o bolo saia de uma maneira correta, tá bom? Por isso que ele está nos dando uma ordem. Coloque, mexa, misture e assim por diante, tá bom? Vamos lá. Vamos observar a diferença dos verbos de duas maneiras. Por exemplo, mexeu, que é um verbo mexer, né? Mas está no passado. E mexa. Mexa o bolo, mexa a mistura durante 10 minutos, certo? Então, quando eu falo mexeu a mistura, é algo que já aconteceu, que está no passado, é um verbo, né? Como nós já estudamos e tudo mais. Mas quando eu digo mexa a mistura do bolo por 10 minutos, eu estou dando uma ordem, eu estou fazendo um pedido para você, para que você mexa aquela mistura por um determinado tempo. Então, isso é um verbo no imperativo, que eu estou indicando uma ordem, tá bom? Também vamos observar aqui, na página 50, na página 50 não, desculpa. Lá na página 52, na questão 8, tem várias situações, certo? Em que os verbos estão grifados, tá bom? Como, por exemplo, que tem uma turma que vai tirar uma foto e o fotógrafo diz assim: olhem para mim e sorriam. Os dois verbos estão falando o quê? Uma ordem. Quando um fotógrafo vai tirar uma foto, ele fala bem assim: olhe para mim e sorria. Ele quer que você olhe para ele, quer que você sorria para que a foto fique boa. Então, é uma ordem que ele está te dando, tá bom? Aí, temos aqui várias situações, né, em que temos as frases, os verbos estão grifados e vocês vão identificar o que esse verbo no modo imperativo vai estar indicando. Vai estar indicando uma ordem, um pedido, uma súplica, um conselho, uma recomendação. Então, esse verbo imperativo pode estar nos indicando essas maneiras, ok? Agora nós vamos para a página 53. Na página 53, o conteúdo é sobre a variação linguística regional. Quando eu falo que tem uma variação regional, é que, na maioria das vezes, os alimentos, eles mudam de nome
dependendo da região. Por exemplo, lá na Paraíba eu conheço a mandioca como macaxeira, certo? Lá esse legume é macaxeira. Aqui, que é a abóbora, como se chama abóbora, eu conheço como girimum. Então, existem vários alimentos que quando varia de região para região, esse nome desse alimento, da maneira que ele é conhecido, ele se modifica. Mas não somente alimentos. Alguns tipos de palavras que utilizamos também no cotidiano, elas também vão se modificando de região para região e às vezes pode ter até o mesmo significado, mas as palavras elas são modificadas, mas as palavras elas são diferentes, certo? Então essas variações linguísticas não quer dizer que a mandioca seja diferente da macaxeira de outra pessoa, muito pelo contrário, é a mesma coisa, mas ocorre a variação linguística, tá bom? Desculpa, a variação linguística, a variação regional, né? Ocorre esse tipo de variação, tá? O que é variar? Eu estou variando, tem várias formas dessa palavra, né, ser falada, né? Temos aqui outros exemplos, fruto do conde ou pinha, mexerica, pocã, tangerina ou bergamota. Então, a gente conhece, existem vários alimentos que, dependendo da região, esses alimentos são conhecidos de maneiras diferentes, tá bom? Tem até na página 53 falando sobre essa questão dos alimentos. Aí aqui diz bem assim: aos falares típicos de uma região, dá-se o nome de variações regionais. Isso se revela, por exemplo, no nome atribuído a alguns alimentos, como é o caso da macaxeira, usado na região Nordeste, tá bom? Inclusive, eu vou pedir para vocês pesquisarem no caderno de vocês de português 10 palavrinhas que sejam alguma variação regional, que se encaixem nas variações regionais que vocês não conheçam e coloquem um significado para mim, tá bom? Existem até alguns dicionários, dicionário nordestino, dicionário do sul, que eles têm as palavras que são de acordo com a região deles, tá bom? E vocês vão fazer essa pesquisa para mim, tá bom? No caderno de português de vocês vai valer nota. Inclusive, quando finalizarem, tirem uma foto e mandem para mim, tá bom? Mais uma vez, revisando o que é um verbo no modo imperativo. O verbo no modo imperativo, ele vai estar indicando o quê? Uma ordem, um pedido, uma súplica, um conselho, uma recomendação. Jogue a bola, olhe para mim, escute com atenção, faça a sua atividade. Então, isso aqui é uma ordem, um pedido, tá bom? Tudo isso vai depender da frase em que ela vai estar encaixada, certo? Então, temos que estar atentos com relação a isso, tá bom? E também vimos a questão da variação linguística regional, ou seja, eu conheço mandioca como macaxeira, porque eu sou lá do Nordeste, então lá eles chamam a mandioca de macaxeira, da mesma forma que chamam a abóbora de girimum, entre outros alimentos que, quando às vezes eu vou retratar, eu vou pedir, eu vou falar, as pessoas acabam não reconhecendo. Eu tenho que explicar e eles, não, aqui é tal coisa. Assim por diante. Como eu já falei pra vocês várias vezes, a questão do mugunzá, da canjica, né? Que é aqui, o mugunzá é a canjica de vocês. O meu mugunzá é a canjica de vocês. E o curau de vocês é a minha canjica, né? Então, isso aí é uma variação regional, tá bom? Que modificou o nome do alimento de acordo com a região em que a gente se encontra, tá bom? Por exemplo, eu chamo vocês chamam de baião de dois e eu chamo de rubacão, né? Muitas pessoas acham estranho quando eu falo, mas isso existe, gente, é muito gostoso, tá bom? Então, gente, por hoje é só. Vou deixar somente esses dois conteúdos com vocês para vocês estudarem e fazerem as atividades. E além dessas atividades do livro, tem a pesquisa das variações regionais que eu vou deixar especificada, tá bom? E também interpretação de texto que está entre essas páginas que eu vou colocar nas informações das atividades do dia, tá bom, gente? Um grande beijo, tô morrendo de saudades.